Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Com grande alegria, vamos juntos refletirmos. Deus enche de esperança o retorno. Vamos ler o texto bíblico no livro de Salmo 137, o verso 6. Que a língua me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Deus enche de esperança o retorno a Sião. O Salmo 137, o Cântico de Sião, também é um salmo de fé, de esperança e de emoções indescritíveis. O salmista do Salmo 137 partilha desespero do livro de Lamentações, o sentimento de angústia dos que sofreram a destruição de Jerusalém pelos babilônios em 586 a.C. Este salmo perturbador fala da emoção ao passar pelo lamento, firmeza na fidelidade a Deus para retornar a Sião, cantando louvores a Deus. A Babilônia aqui exposta foi um dos grandes impérios da história do mundo. Quando este salmo foi escrito, os judeus viviam ali. A canção do exílio foi um choro cercado de fé no Deus Todo-Poderoso. O povo foi levado para uma terra estranha. Eles perderam suas terras, sua pátria, sua liberdade, suas famílias. São agora escravos em terra estrangeira. Desapegue das lembranças de lamento no retorno a Sião. No Salmo 137, verso 1, às margens dos rios da Babilônia, nós chorávamos lembrando-nos de Sião. Este lamento vem do fundo da alma, onde o gemido existencial não faz perguntas, quer apenas desabafar, e como faz um bem enorme encontrar a presença de Deus para se expressar. As lembranças que se refere o Salmo 137 é muito mais que lembranças de um passado vivido, mas um compromisso de fidelidade prática, levado a efeito pela esperança nas promessas de Deus. Não se pode passar pela dor sem estar em volta às lágrimas da emoção. Também encontramos neste salmo expressões fortes da emoção e também da presença e confortável do Deus Todo-Poderoso. No Salmo 137, verso 2, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. O verso 3, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. O verso 4, como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? O povo de Israel viveu no cativeiro 70 anos. Aqueles que voltaram estão lembrando o passado. Meus queridos irmãos, quantos de nós também ficamos vivendo lembranças amargas do passado, desenterrando o passado de dor, correndo pelos escombros do isolamento social. Se ficarmos só olhando para os destroços, vamos deixar de sonhar os sonhos de Deus e deixar de perceber que tempos melhores surgirão para a honra e glória do nome santo de Cristo Jesus. Amém. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. O versículo 3 diz, aqueles que nos levaram cativos. A opressão ali era advinda pelo serviço pesado, a ausência de riso, a ausência de alegria, cercado por muro por todos os lados e vendo o esgotamento físico, mental e o desaparecimento de todos os seus recursos. Nesses momentos de apertos, a gente gostaria de estar assistindo a um filme
em um espaço de tempo que não fosse a nossa realidade, tivesse a capacidade de dar uma pausa, ou de avançar, ou talvez de pular aquela parte ruim, aquela parte dolorosa, triste da vida, por ser tão forte de ser suportada, mas se acorda e percebe que não é um filme, não é um pesadelo de um sonho, e sim é a cena real da nossa própria existência. Talvez nesta hora haja alguém que esteja tão fora do espaço e do tempo, querendo desistir de tudo, exatamente porque se encontra desmotivado e sem ver a solução na sua frente. Não é coisa só da sua cabeça, mas da cabeça de muita gente pressionada, que perderam a esperança pelo fato de se encontrar no lugar que não gostaria de estar, fazendo o que não gostaria de fazer, morando onde não gostaria de morar. Chegou a notar que a sua vida foi virada de cabeça para baixo. Salmo 137, primeiro, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Hebreus capítulo 11, verso 1, diz para nós: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É um momento que, pelos olhos da fé, reformular uma estratégia de enfrentamento do caos. O apoio unido no retorno para Sião. Salmo 137, o verso 1, mais uma vez traz esta ideia de junto aos rios da Babilônia nós nos sentávamos e choramos com saudade de Sião. Nas horas de sofrimento, como é bom contar com o apoio da família, da igreja, de colegas, de amigos. Mas o que me fascina neste Salmo 137 é a união, é o pertencer ao outro. Portanto, não era somente a herança judaica que unia naquele momento o povo de Deus, mas a sua fé, a vontade de retornar para Sião. Não sentiam falta de Sião, talvez não precisasse servir aos babilônios de forma mais dura, pois já estariam adaptados à vida em terra estranha, mas aquele grupo reunia-se para chorar sua dor e clamar pelo quando os judeus escondiam suas harpas. As penduravam, foi para não poder tocar para os babilônios, porque os babilônios poderiam até ter o seu trabalho escravo, mas não poderiam ter o seu louvor, porque a adoração só pertence a Deus. Olhando para o Salmo 137, podemos levantar a questão com o que nós estamos também enfrentando neste instante turbulento, vendo só destruição em volta, como poder ter ainda alegria. Além do desafio de encarar a tristeza e o sofrimento do povo cativo, também o desafio de manter-se fiel e obediente aos ensinamentos de Deus. Ressaltando o verso anterior, o salmista nega a si mesmo no direito de cantar, caso a fé vivida em Deus, em Jerusalém, não seja para ele o que há de mais importante. E aí podemos levantar algumas questões como: para que essa saudade sem limites? Para que esta lembrança intensa de Jerusalém? Para que o povo mantenha a lembrança de Jerusalém acesa, pois o retorno a ela acontecerá a qualquer momento, porque cria na fidelidade do Deus Todo-Poderoso. Ninguém faz um voto sem razão para fazê-lo. Os votos do povo distante de casa em manter-se fiel tinha como esperança da volta às suas atividades normais e o seu retorno a Sião. Para nós, neste momento aqui, muita coisa ainda está sem funcionar. O comércio fechado. Devemos continuar com fé e que o seu retorno também será em breve. E cremos em Deus que já está concedendo sabedoria aos médicos, aos cientistas, para o surgimento de uma medicação e de uma vacina para nos livrar do coronavírus. Mas quando tudo isto passar e tudo voltar à normalidade, que fique como lição
atenção que temos uma promessa de Jesus Cristo que diz no Evangelho de João 14, verso 1: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. O verso 2: na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E diz mais no verso 3: e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Glórias a Deus. No verso 4: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. O verso 5: disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? O verso 6: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glórias a Deus. Deus não abandonou o seu povo. Mantenha-se fiel a Ele, pois o dia da vinda chegará para o nome santo de Deus ser glorificado. Por este motivo, não é o momento de você querer desistir. Encontre força em Deus para reinventar, para reescrever, para ressignificar a sua vida. A sua vida não pode parar no passado das dificuldades. Olhe para frente. Não permita que a lembrança triste venha sepultar a sua vida. Levante a cabeça e olhe para frente. O povo de Deus neste salmo não está passivo. Não se vê um povo derrotado. Talvez neste momento de tanto desapontamento, o homem entre no auge da sua crise existencial e que consiga sair dela, saindo também do seu objeto de seu desejo terreno para o objeto pleno do desejo celestial na eternidade com Cristo. Para concluir, meus queridos irmãos, o povo sente saudades de Sião e espera ansiosamente o dia da volta. Faz um desafio a si mesmo, renovando seus votos e espera cumpri-lo. Dirige suas orações a Deus e espera que Ele as atenda. Este momento serve para refletirmos que não devemos investir toda a nossa esperança nos bens materiais desta vida, mas ter um olhar para a eternidade com Cristo. Em Apocalipse 21:2, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu. Em todo momento da nossa vida, estejamos desejando e respirando a eternidade que Deus colocou em nossos corações. Deus abençoe a minha vida e a tua vida. Amém.